Verdade ou mentira? Um bom investimento deve pagar 1% ao mês? Isso pode ser uma verdade e pode ser uma mentira. Vai depender do momento da economia que a gente está vivendo. Isso porque a gente não deve observar apenas o valor absoluto, ou seja, esse 1% puro sem compará-lo com nada. A gente está acostumado aqui no Brasil a assimilar que um investimento seja bom se ele pagar 1% ao mês, porque nós sempre vivemos em um país de juros altos. Os juros do nosso país, eles são determinados como uma forma da gente controlar ou impulsionar a inflação. E a gente sempre teve um problema de inflação aqui no Brasil. Então a gente sempre teve juros altos para tentar frear esse mecanismo da inflação. Isso não quer dizer que juros altos seja bom para o país. Isso vai sempre depender do contexto de economia que a gente está vivendo aqui. Então, a gente se acostumou a ter bons investimentos seguros pagando 1% ao mês. E a gente achava que esse número mágico de 1% ao mês era a referência que a gente deveria utilizar. Não é. A referência que a gente deve utilizar é qual é os juros que está sendo praticado no país. Os juros na nossa economia ele é determinado pelo Banco Central, através do Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Esse comitê ele se reúne a cada 45 dias para determinar quais vão ser os juros a serem praticados na nossa economia, olhando para o que a gente está vivendo de inflação. Esses juros da nossa economia a gente chama de taxa Selic, e é ele que a gente precisa se balizar. A taxa Selic é a taxa de um juro sem riscos, um juros conservador aqui no nosso país. Então, digamos que a gente esteja vivendo um momento de Selic a 12%, neste caso, sim, um investimento seguro vai te pagar 1% ao ano. Mas e se a gente estiver vivendo um contexto de juros de Selic a 2% ao ano, como foi o caso recentemente? Nesse caso, um investimento seguro vai pagar 2% ao longo de um ano inteiro. Ou seja, a cada mês ele vai pagar muito menos que isso. Ele vai pagar menos de 0,2% ao mês. Então, neste caso, a gente não pode achar que o investimento seguro vai pagar 1% ao mês. Longe disso. Para a gente buscar esse 1%, a gente precisaria correr um risco muito grande. Então, tira da sua cabeça que um bom investimento tem que render 1%. Vai depender sempre do contexto de economia, dos juros que estão sendo praticados no Brasil, ou seja, taxa Selic, e do risco que você aceita correr para buscar esse retorno. Ficou claro? Se tiver qualquer dúvida, manda aqui nos comentários pra gente. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações e deixar o seu like aqui no vídeo. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.